Primeiro, dizer aqui da satisfação de estar nesse debate aqui, com esse grupo tão qualificado para tratar desse tema, né? Eu preparei um pequeno grupo de slides, eu não sei se conseguem colocar aí, mas dizer que no Brasil, eu vou tentar ser bem breve aqui dentro dos... I have 9 minutes, right, Chris? Is it 9 minutes that I have? Okay. Então, dizer que no Brasil a gente tem um ecossistema de comunicação móvel, e a partir desse ecossistema de comunicação móvel a gente vem desenvolvendo o nosso ecossistema para implementação do 5G, né? Então, o nosso Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, é o responsável por elaborar as políticas públicas para o setor de comunicações, e como eu mencionei já, nós elaboramos aí a estratégia brasileira para a transformação digital, o que nós chamamos de e-digital. Nós elaboramos aí o Plano Nacional de Internet das Coisas. Então, o nosso Ministério é responsável por elaborar as políticas de telecomunicações. Estamos desenvolvendo um novo modelo para o setor de telecomunicações no Brasil, né? Cuidamos do Programa Nacional de Banda Larga e também dos programas de inclusão digital, né? A Anatel, o nosso órgão regulador, conforme estabelecido na lei, ela é responsável por implementar as políticas que são estabelecidas pelo Ministério, e no seu papel de regulação, então ela estabelece a política de gerenciamento do espectro, do serviço de telecomunicações, né, as regras para o serviço de telecomunicações, para a competição no setor, né, e também para a certificação dos produtos. Nós temos um ecossistema de fabricantes de telecomunicações, de operadores, né, que cuidam da prestação do serviço e de fornecer os equipamentos aqui no Brasil. E nós temos também aí a sociedade civil e a academia cuidando da pesquisa e do desenvolvimento, e também de nortear qual deveria ser os requisitos dos serviços, né? E um aspecto importante nessa questão do requisito de serviço foi aquilo que eu mencionei no início, que o Brasil existe uma diversidade muito grande, é um país grande. Nós temos populações concentradas nas grandes cidades brasileiras, mas também temos necessidades de cidades que estão, por exemplo, e pessoas que estão no interior da Amazônia, por exemplo, onde a densidade populacional é muito baixa. E o desafio que eu vislumbro, então, são de 4 naturezas, do ponto de vista técnico, regulatório, econômico e de política pública. No aspecto de tecnologia, o primeiro desafio é desenvolver a tecnologia que atenda todos os requisitos de desempenho do 5G, né? Os requisitos de velocidade, os requisitos de latência, os requisitos de ubiquidade da tecnologia 5G. Né? E para nós aqui, a contribuição que eu vejo do Brasil para o 5G, para esse esforço do 5G, é exatamente a contribuição de um país que precisa de uma tecnologia que seja viável nessas regiões mais remotas, né? E não é simplesmente falar, não, é uma baixa frequência, porque se você coloca uma frequência mais baixa e coloca essa frequência mais baixa, mas com uma capacidade de espectro limitada, você não vai ter, quem se utilizar essa frequência mais baixa, não vai ter a mesma capacidade. Então, precisa ter uma tecnologia capaz de agregar todas as faixas de frequência, inclusive nas áreas remotas. E aí também falar de rádios cognitivos para essas áreas remotas, de forma que a gente consiga implementar um espectro, aí, um uso do espectro oportunista, um espectro que não seja utilizado em área remota, eventualmente pode ser utilizado para a prestação do 5G, ao mesmo tempo que esse espectro eventualmente esteja sendo utilizado numa grande cidade, né? Então, os requisitos tecnológicos são vários, e uma contribuição do Brasil é tentar uma solução para essas áreas remotas, né? Os aspectos regulatórios aí são de diversas naturezas. Então, nós temos que pensar num compartilhamento de infraestrutura. Não dá para imaginar que cada operador de 5G vai ter sua própria infraestrutura de fibra ótica e também de torre, porque senão os nossos postes, os nossos topos de prédio ficarão congestionados de infraestrutura. Então, estimular o compartilhamento da infraestrutura é um papel da regulação. Simplificar os processos de certificação de produtos, em particular na internet das coisas, que haverão muitos produtos e é importante simplificar os produtos. Estabelecer parâmetros de qualidade
dificuldade para, por exemplo, assegurar que um carro autônomo seja autônomo, né? Não seja um carro que eventualmente a latência vai prejudicar, enfim, o uso do carro autônomo, né? Falar de espectro. De espectro, existe realmente o desafio de harmonizar. Existe um grande conjunto de radiofrequências sendo consideradas, né? Eu tive a oportunidade, por um tempo, de ser responsável na Anatel pelo gerenciamento de espectro e sei da dificuldade de falar de frequências de 1.5, de 2.3, de 3.5, de 26 GHz, de 36 GHz, de 71 GHz, de 81 GHz. Mas mais do que falar de faixas específicas, é também importante modernizar o processo de licenciamento do espectro. É você pensar em possibilidade de mercado secundário, uma coisa que está sendo feita aqui no Brasil, você pensar em um ajuste dinâmico dos caps de espectro entre as operadoras, né, e o desafio da harmonização aqui em nossa região. E é por isso que eu considero muito importante a vinda do 5G aqui para o Brasil e aqui para essa região, porque colabora com o esforço de harmonizar o espectro na nossa região. Desafios econômicos, o principal é tornar esse ecossistema sustentável, né? E tornar sustentável talvez passe por um momento de discutir uma relação que existe, né, entre aplicações e infraestrutura, né? Como é que essa relação de aplicações e infraestrutura pode ser desenvolvida de forma a fomentar o desenvolvimento do 5G no Brasil. Também temos que falar nesse aspecto econômico, né, da questão tributária. Então, aqui no Brasil existe uma incidência de tributos no serviço de telecomunicações que precisa ser discutida em prol do desenvolvimento das telecomunicações e, em particular, do 5G. E por fim, né, imaginar que, como eu disse, se a gente está procurando um modelo sustentável economicamente, talvez a gente precise discutir o modelo de competição e também de consolidação das empresas do setor, né? E isso tudo deságua, na minha opinião, aonde? Na elaboração da política pública para o setor. E aí a política pública tem que cuidar de tudo isso que eu mencionei, mas também tem que cuidar, aqui no Brasil, da interação com os demais entes federados, com os estados, com o município. Como disse o colega do FCC antes, nós precisamos criar uma relação com o município para que a implantação de infraestrutura no município, na cidade, seja de maneira fácil, acelerada. Mais e mais estações radibásicas de tamanho pequeno precisarão ser implantadas nos postes, nas fachadas de prédio, e isso precisa acontecer de maneira acelerada. Então, precisa ter essa interação com os municípios. Precisamos também discutir um aspecto aqui no Brasil, né, relacionado ao marco civil da internet, né, e a neutralidade de rede. Nós estamos falando aí de implantação de tecnologia 5G, onde a latência é um aspecto fundamental, né, mas também estamos falando de carros autônomos e eventualmente ninguém vai querer estar dentro de um carro autônomo em que um bit deixou de chegar no carro autônomo porque alguém estava assistindo pornografia na internet. Então a gente precisa discutir, nem todos os bits no mundo 5G talvez sejam iguais, e isso precisa ser discutido. Bem, basicamente é isso. Eu tentei fazer um pitch rapidinho aqui. Eu estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado.